Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é quinta-feira, 25 de julho. Vamos ler aqui juntos João Apóstolo, capítulo 5, Evangelho de João, né? Capítulo 5, verso 22. Assim, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Aqui tem um subtítulo na minha Bíblia, que está escrito assim: honra o Pai e o Filho. Mas quando eu leio esse contexto a partir do capítulo 5, a partir do verso 16, eu fico enxergando uma leitura simples, sem consultar nada, mas eu fico pensando em atribuições e reivindicações de Jesus. Essa porção do Evangelho me faz pensar nisso. Atribuições e reivindicações de Jesus. Atribuição é as coisas que Jesus, as coisas que lhe foram atribuídas por causa da natureza que ele tem e de quem ele é, né? Ele é, de fato, o Filho de Deus. E aqui o contexto, Jesus tinha curado o, o, o como é que chama? O paralítico, né? De Betesda. Desculpa aqui o engasgo. É, aquele homem que é muito tempo, lembra dele? Muito tempo deitado, e Jesus conversa com ele, e eu não vou entrar nesse contexto. É aquele homem que estava junto do tanque de Betesda, esperando lá uma ocasião para ser curado, para ser ajudado, e está ali há muitos anos. E Jesus cura ele, depois, num segundo momento, conversa com ele, que é o verso 14, né? E os judeus, quando viram essa obra, um paralítico de muitos anos, portanto, uma grande obra que Jesus fez aqui, um grande milagre, eles começaram a perseguir a Jesus. E por quê? Porque Jesus estava fazendo no sábado. Então veio a primeira reivindicação de Jesus. Ele diz: meu pai continua trabalhando até agora, ou seja, inclusive no sábado. E eu também estou trabalhando. Meu pai trabalha no sábado, o até agora significa isso. Eu também estou trabalhando no sábado, né? Aí alguém pode querer discutir, mas não foi Deus que colocou o dia de sábado como descanso? Pois é, o sábado tem uma justa posição, feito para o descanso do homem, mas não feito para o descanso das obras divinas. Porque Deus trabalhou 6 dias, não é? Na criação do mundo, descansou no sétimo, consagrou o sábado para descanso, mas não significa que ele não trabalha, não significa que Deus não opera milagres e que Deus não dá a sua assistência, a sua providência. Muito pelo contrário, dioturnamente, né? 7 dias por semana, Deus trabalha é, em nós, por nós, através de nós, né? A nosso favor mesmo. E Jesus reivindica logo isso de cara. Fala assim, ó, vocês estão achando ruim comigo? O meu pai trabalha, eu também trabalho. Em outras palavras. Bom, aí a questão já não era, aí somou, né? A bronca dos judeus só aumentou. Porque ele apenas tinha é, é, maculado o sábado. Mas agora também está dizendo que é igual a Deus. E aí Jesus retoma a palavra e diz: olha, eu não posso fazer. Aqui vem uma outra reivindicação de Jesus. Na verdade, não é uma reivindicação aqui é uma explanação do que aqueles homens não sabiam. Ele falou assim: na verdade, eu asseguro que o filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o pai fazer. Pois o que este fizer, o filho semelhantemente o faz,
porque o Pai ama o Filho, ele mostra todas as coisas que realiza. Então Jesus descortinou aqui uma comunhão que não era a comunhão antes da fundação do mundo e também não era o resgate de quando ele seria, quando ele voltaria para o céu, mas era a comunhão que ele tinha naquele momento, né? Ele sabe o que Deus está fazendo, ele sabe quais são os interesses e o que Deus está fazendo. Então, é isso. Ele diz mais, aí vem as atribuições do Filho. Ele diz: o Pai ressuscita os mortos e os faz viver. Assim também, ou seja, o Pai ressuscita, o Filho também ressuscita a quem ele desejar. Assim, o Pai ninguém julga. Aí vem uma atribuição só do Filho. Ele diz: mas confiou todo o julgamento ao Filho. Jesus é advogado hoje, amanhã vai julgar tudo e todos, né? E exceto quem? Exceto o que ele diz aqui, né? Em verdade vos asseguro, é o verso 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo. Então o Filho vai julgar, é uma atribuição dele, mas ele está dizendo que quem creu em Deus e creu na palavra não vai entrar em juízo. Jesus só deixa de ser juiz para quem é salvo. Jesus só não vai julgar quem passou da morte para a vida. O poder, lembra, de ressuscitar, e aqui agora entra a ideia de uma ressurreição espiritual, quando a gente morre para o mundo e vive para Deus. Depois, mais adiante, ele fala da ressurreição propriamente dita, que é uma outra atribuição de Jesus. Antes, o verso 26, ele diz que o Pai tem a vida em si mesmo. Aí ele está reivindicando, falando sobre, né, essa atribuição que ele tem, quando ele diz: igualmente outorgou ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele está dizendo o tempo todo: eu e o Pai somos um. O Pai trabalha, eu trabalho. O Pai realiza obras, maravilhas, inclusive a de ressuscitar mortos. Eu também, né? A única coisa que o Pai deixou para eu fazer sozinho é julgar, mas a honra deve ser dada ao Pai e ao Filho, como é o subtítulo aqui na minha Bíblia, né? E detalhe, aí vem uma reivindicação, né? Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então Jesus está deixando claro essa ligação que existe entre ele e o Pai, que eles são uma só pessoa, né? Então, outra coisa, o verso 27, e também lhe deu autoridade para executar julgamento. Então, está reafirmando o que ele já falou lá em cima, que ele vai julgar. Vocês não fiquem admirados porque eu estou dizendo que eu vou julgar, porque está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, o que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e aqueles que tiverem praticado mal para a ressurreição da condenação. Aí ele deixa claro: por mim mesmo nada posso fazer. Conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não busco agradar o meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Se eu der testemunho acerca de si mesmo, meu testemunho não é válido. Mas ele está dizendo: a discussão começou no sábado. Eu e meu pai somos um, porque o pai trabalha, eu trabalho, o pai ressuscita, eu ressuscito. O pai me orienta no julgamento, apesar de quem vai julgar sou eu. E vai chegar um dia que os que morreram vão ouvir a minha voz e vão ressuscitar, né? Então haverá ressurreições.
e aquele que julga é que vai chamar, né? A primeira ressurreição, bem-aventurado quem estiver nela, é aquela do arrebatamento, como diz as Escrituras. Mas a ressurreição em glória é quando Jesus chama para julgamento. Por quê? Porque o Jesus encarnado, cheio de docilidades, amigo dos homens, confundido com beberrão, comilão e etc., ele é juiz. E um dia ele vai fazer isso. E os fariseus lá preocupados com ele fazer uma obra no dia de sábado. A religião cegou aquela gente, eles não puderam enxergar quem era Jesus. Mas Jesus estava esclarecendo, através dessas atribuições que ele demonstra e como ele reivindica o mesmo lugar de Deus e aquele que pratica e praticará as mesmas obras de Deus, e a ressurreição é uma delas. O Deus nos abençoe a pensar em Jesus desta maneira, entendendo que da loucura do farisaísmo de implicar com verdadeiramente uma picuinha diante de verdades maiores. Primeiro, de que Jesus é Deus, de que Jesus opera as obras de Deus, que Jesus que nos livra do juízo e condenação eterna pela fé, mediante a fé, mas que ele vai julgar, né? E que ele vai tirar do túmulo em duas ressurreições, as duas mais importantes. Deus te abençoe a pensar nisso. Jesus é muito mais de que alguém que pode ser questionado com relação ao que ele faz, o que ele não faz. Jesus é muito mais do que a audácia das pessoas julgarem se ele de fato é filho de Deus ou não, se de fato ele existiu ou não. Jesus está acima e é maior do que as obras que ele fez e é maior das coisas que ele fará, portanto, ele está acima de tudo isso. Não enxergar isso é cegueira, é farisaísmo, é alguém que não nasceu de novo, é alguém que não foi iluminado pelo Espírito Santo ainda. Deus te abençoe a pensar nestas coisas, Deus te abençoe a orar para que as pessoas enxerguem Jesus e deixe as questões farisaicas, pequenas, que não é da fé, que é da religião, para trás e crê no Filho de Deus. Deus te abençoe, vamos orar. Obrigado, ó Pai, pela bênção de conhecer a Ti, a Tua palavra e o Pai que Te enviou a nós. Agradecemos, Pai, por Jesus, pela Sua obediência, pelas Suas palavras e por quem Ele é. Obrigado, ó Deus, por sabermos que Jesus é Deus e por o adorarmos assim. Obrigado pela vida que Ele nos deu. Eu oro no nome de Jesus. Amém.